E aí galerinha, beleza? Meu nome é Yuri e esse é o primeiro vídeo do canal em várias vezes. Sim, tô tentando jogar outro game, beleza? E esse aí é um game que eu tô criando. O nome se chama The Last Vision e eu tô há bastante tempo criando esse game. Não, bastante tempo não, eu comecei agora, eu tinha feito projeto antigamente, só que o projeto tinha bagunçado, né? Eu tô fazendo um engine mobile, esse engine é suporta APK, faz games em 3D e 2D. E sim, o game vai sair bacana. Eu estou fazendo um game já tá por bastante tempo. Eu tava fazendo, na verdade. Só que não tava dando muito certo. Então eu decidi recriar o game de novo. Tô recriando, tô esperando sair a atualização gráfica pra mexer no gráfico de jogo. Que a próxima atualização gráfica vai ser muito mais fácil. Vai ser atualização gráfica e tudo. Ela tem sistema de animações. O game vai ser um game 3D de zumbi. E tem como fazer até a própria história dentro da engine. Só que por enquanto não vou mexer com parte de história. Vou logo criar o cenário, porque mexer com a história vai ser mais difícil. Porque a engine não está muito bem otimizada ainda. Ou seja, está muito bugada. E tem várias maneiras de você conseguir criar um game. Essa parte vocês estão vendo que eu estou coisando aí, ó. É pra fazer a casa do personagem onde ele vai spawnar. Aí daí você vai conseguir sair pra fora. Vai ser tipo um apartamentozinho. Aí você sai daí. Aí daí você vai começar a sua aventura, beleza? Esse cenário que vocês estão vendo aí, metade das casas dentro desse game aí vai ser só mesmo pra fazer cenário. E eu tô fazendo, vamos focar mais em história, personagens, gráficos e tal. Tem como você faz bastante coisa, tem animação bem realista. O nome de engine que estão desenvolvendo é It's Magic Engine, muito deve conhecer porque ela tá ficando bem famosa. E é uma ótima ideia para criação de jogos, eu tô botando muita fé nela. E esse é o primeiro game que eu tô fazendo, entre vários que eu já fiz, porque eu tava fazendo antigamente jogo só pra me testar em engine, saber se ela era boa mesmo. E como eu vi que ela era boa pra valer, agora eu tô desenvolvendo o game. Essa engine, ela funciona com scripts, ou seja, e ela tem um sistema de script próprio, ou seja, você precisa saber script para você desenvolver um game dentro dessa engine. E eu tô estudando script pra fazer o game. Por isso que primeiramente tô focando só em cenário. Pois até pra fazer as animações precisa de scripts. E eu tô estudando ainda. Ou seja, eu vou focar mais no cenário para depois eu poder focar em animações e focar em história e em personagens. Eu também vou esperar a atualização gráfica da engine, que se eu não me engano vai ser a próxima atualização. Vai trazer um novo sistema gráfico da engine. Acho que eu vou até botar uma foto pra vocês aí depois. Se você estiver vendo, vai ser o jeito que é o gráfico antigo, o gráfico novo da engine vai ficar bem top. E vai ser mais fácil para poder criar um game aqui dentro. A engine suporta APK, ou seja, eu planejo criar um game aqui e lançar na Google Play Store. E é isso aí. Fiquem um pouco com o vídeo, para vocês verem como é que tá ficando o game. Esse é o primeiro cenário, ou seja, o cenário inicial. Não vai ter muita ação nesse começo. Não vai ter muita ação nesse começo. Vai ter mais ação a partir... Como é que se diz? Não vai ter ação nesse começo, pra vocês terem noção. A partir da segunda fase que já vai começar a ação. Esse cenário é o começo. Eu vou me focar bastante nesse cenário inicial. E é isso aí. Vai ter algumas casas exploráveis talvez aí nesse cenário. E é baseado em 3 games esse jogo que eu tô fazendo. Vai ser baseado em Resident Evil e o rumo The Last Vision. Tanto que em The Last of Us um pouco. Tanto que o nome do game é The Last Vision. The Last Vision On. Eu vou fazer a introdução do game, a parte de inicial do game, quando você aperta play. Tá parecido com Resident Evil. Vou fazer assim, mais ou menos. The Last Vision On. Se ficar bacaninha, eu planejo fazer uma coisa bem interessante. O que vocês estão vendo serve para ser prédio depois, mas não vai ser prédio, beleza? Vai ser casas. Porque eu vou modelar. Primeiramente trabalho no cenário. E provavelmente no próximo vídeo que eu trazer sobre esse game aqui, já vai ter bastante coisa a mais, beleza? Então, vai ser fera. E é isso aí, galera. Se vocês gostam do game, vou deixar uma gameplay não é game sem engine. Eu vou deixar um vídeo aí criando o cenário inicial do game. E é isso aí. E a próxima vez que eu visitar esse aqui, talvez seja de modelagem, ou já seja com as casas prontas, talvez já modelando só a casa do personagem. Dentro da casa do personagem, talvez. Que vai ser muito melhor, beleza? E é isso aí, pra vocês terem noção, vou deixar como é que vai ser o cenário um pouco. Vou botar a textura já na próxima, já com bastante coisa. E esse cenário inicial é baseado
aqui perto de casa. Eu quis, como eu tô sem ideia pra cenário, eu resolvi fazer aqui parecido com o da minha casa aqui. O cenário aqui onde eu moro. Vai ter vários cenários interessantes, para vocês gostem bastante. E vai ter também algumas missões que você vai ter que dirigir carro. Vai ter uma parecida que eu planejo fazer com a do Resident Evil 5, onde na qual você vai ter que dirigir um carro. Você vai ter que dirigir um carro não. Onde você vai ter que atirar em caras que você tá fugindo num carro, beleza? Eu planejo fazer coisas bastante interessantes. E é isso aí, espero que vocês gostem, beleza? Futuramente tá trazendo mais coisas pra vocês. E é isso aí. O próximo vídeo vai ser mostrando como é que tá ficando, beleza? Então, deixa eu dar essa olhada nesse vídeo aí pra vocês verem como tá ficando. One family in a sweet harmony.